LTCAT, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, documento importante e fundamental para as empresas e organizações. É um documento legal, onde o profissional habilitado para elaborar é o engenheiro de segurança ou o próprio médico do trabalho, mas, de fato, isso fica a cargo mais do engenheiro de segurança. Então, hoje nós vamos falar sobre esse documento. O que é, quando é obrigatório, para que serve esse laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, o LTCAT. O que de fato é esse LTCAT? É um documento que ele serve para fins previdenciários. Ele vai avaliar as condições do ambiente de trabalho, os riscos físicos, químicos, biológicos. Ele não vai avaliar risco ergonômico de acidente, que vai estar inserido aí dentro do PGR, mas ele vai avaliar esses fatores aí dentro do ambiente de trabalho. Então, o foco do LTCAT é a aposentadoria especial e também a questão da previdência. Esse é o grande objetivo do LTCAT e ele está aí ligado ao perfil profissiográfico previdenciário. Sem o LTCAT, eu não. E quando nós falamos das condições ambientais de trabalho, a questão da identificação, da exposição do trabalhador também a agentes nocivos à saúde, risco físico, ruído, vibração, frio, calor, riscos biológicos, os riscos também químicos. Então, de fato, esse é o objetivo do LTCAT. O pessoal está mandando as perguntas aí. O Rony está perguntando se eu sou técnico em segurança do trabalho também. Eu sou técnico e sou engenheiro de segurança também, Rony. Pode mandar a sua pergunta aí, a sua participação. A gente está falando hoje do LTCAT, qual que é o objetivo, na verdade, também do LTCAT, né, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. O principal objetivo dele é comprovar ali tecnicamente a exposição ali a agentes nocivos do trabalhador, daquele grupo de pessoas que trabalham dentro da empresa. E eles servem como base para concessão ou não de benefícios previdenciários. Então, por que é importante as empresas terem aí o LTCAT? A questão da segurança jurídica. A empresa ela é obrigada a ter esse documento, buscar uma empresa para fazer isso, um profissional que tenha proficiência em elaborar esse tipo de documento, tanto o médico do trabalho como o engenheiro de segurança. Mas é mais comum o engenheiro de segurança do trabalho fazer esse trabalho, mas o médico também do trabalho ele tem essa atribuição. A questão do direito previdenciário e a base técnica oficial. Ok? O Rony está falando aqui que é novo na área de segurança, formou há 2 anos atrás, então já tem um tempo de formado, bacana. Pode mandar a sua pergunta, a sua participação, a gente está à disposição, Rony, para estar respondendo aí as dúvidas aí que muitos profissionais de segurança têm dentro da área de segurança. A base legal do LTCAT, basicamente, ele vai seguir os requisitos da Lei 8.203 de 1991, alguns decretos previdenciários e normas do próprio INSS. E é um documento obrigatório e sempre que houver exposição a agentes nocivos, ou seja, a empresa que tem a exposição a agente físico, químico, biológico, tem que ter esse documento. Mas é importante, na dúvida, a empresa chamar um profissional que tenha condições de fazer essa avaliação para verificar se ela vai precisar ou não de fazer esse laudo. O Rony está falando que no estado dele tem muita vaga para técnico de segurança. Grau de risco 4, de mineração. Boa tarde, Salomão. Boa tarde, Franciele. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Estamos falando hoje do LTCAT. Então, com certeza, empresa de mineração, de fato, precisa desse laudo técnico das condições ambientais. Tem muito risco físico, né? Ruído, vibração, riscos químicos, né? A poeira sílica,
pode estar presente dentro desse ambiente, exposição a outros produtos químicos também. Então, o LTCAT, de fato, ele é exigido aí pela legislação previdenciária, com base na Lei 8.203 de 91, os decretos previdenciários e também as normas do INSS. Quando que o LTCAT é obrigatório? O LTCAT, a gente é obrigado a fazer quando o trabalhador está exposto a esses 3 agentes que eu falei: físico, químico e biológico. Onde existe risco previdenciário, existe obrigação da elaboração do LTCAT, certo? Então, muitas pessoas têm dúvidas com relação. Dentro do LTCAT, eu não vou tratar risco ergonômico, risco de acidente, psicossocial, nada disso. É apenas riscos físicos, químicos e biológicos, ok? Quem pode elaborar o LTCAT? Na opinião de vocês aí, comentem aí. Quem que pode elaborar o LTCAT? Tá, o Rony está mandando algumas mensagens aqui, que nunca atuou como técnico de segurança, entrou como eletricista através do jovem aprendiz da Vale. De fato, o profissional, quando ele trabalha dentro de uma empresa e já tem uma experiência, principalmente dentro da área de manutenção, facilita bastante, Rony, para você, às vezes, até atuar como técnico de segurança. Ok? O Salomão está falando que é engenheiro médico do trabalho, justamente. O Rony está falando que é engenheiro de segurança do trabalho, é quem pode elaborar o LTCAT. Sim, o engenheiro é a função mais apropriada, digamos assim, mas o médico também pode elaborar, tá, o LTCAT. Não é muito comum, ok? Não é muito comum, mas o médico também pode elaborar, porque são profissionais aí legalmente habilitados e também registrados. Então, o LTCAT, o que ele vai avaliar na prática? Ele vai trabalhar aí o tipo de agente nocivo, a identificação precisa desse agente, físico, químico ou biológico. É importante também verificar ali o tempo de exposição, qual que é a duração diária e contínua de exposição a determinado agente. E, além disso, a questão da intensidade ou concentração. Ou seja, nós temos que fazer as medições, as avaliações ambientais da exposição conforme as normas técnicas, que vai dar a base, por exemplo, a NR15, que vai dar um embasamento de qual metodologia que a gente vai utilizar para cada tipo de agente identificado. E essa efetividade das medidas de controle também é importante, porque às vezes eu tenho, por exemplo, um limite de exposição ultrapassado, porém eu tenho um equipamento de proteção individual que vai neutralizar esses agentes. Então, alguns exemplos práticos nós podemos falar de agentes aí: o ruído, o calor, os químicos, poeiras, gases, vapores, os agentes biológicos, bactérias, vírus, fungos. Então, em atividades, por exemplo, onde a pessoa fica exposta a ruído, mineração, indústrias automotivas, que tem máquinas, equipamentos, tem que ser avaliado. Local onde tem operação de máquinas pesadas, pá carregadeira, escavadeira, empilhadeira, pode ter exposição aí tanto ao ruído quanto à vibração. Pessoas que trabalham com pintura, por exemplo, tem ali a exposição ao agente químico, ou até mesmo exposição a poeiras dentro da área de mineração, também exposição a agente químico. E, de fato, os agentes biológicos, muito comum atividades de estação de tratamento de esgoto, tem essa exposição do biológico, atividades de atendimento médico, por exemplo, hospitalar, dentista, tem essa exposição também ao risco biológico. É importante, é fundamental aí a elaboração do laudo técnico. E aí nós temos o LTCAT, também o perfil profissiográfico previdenciário. O PPP, ele é preenchido com base nas informações do LTCAT. Então, a qualidade do LTCAT é determinada diretamente à qualidade do PPP. Sem LTCAT, eu não consigo elaborar o PPP. O PPP tem que ser com base no LTCAT. Porque quando a gente faz o preenchimento do PPP, de fato, nós temos que ter base legal, que é o LTCAT. Porque no momento que esse PPP é submetido à avaliação previdenciária, vai pedir ali qual a base de dados, que é o LTCAT, que tem que ter um responsável técnico, um profissional registrado e habilitado. Então,
o LTCAT errado vai gerar um PPP errado e vai gerar também problemas previdenciários para aquela empresa ou organização. A integração com o PGR e PCMSO é muito importante. O LTCAT ele tem que estar alinhado com os demais programas aí de saúde e segurança ocupacional para que a gente consiga garantir coerência técnica e legal. Quando nós falamos do PGR, por exemplo, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele vai identificar e avaliar os riscos ocupacionais. O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele vai fazer o quê? O monitoramento da saúde dos trabalhadores. Ou seja, de acordo com os riscos identificados ali no PGR, o médico do trabalho vai elaborar o seu PCMSO. É importante essa questão, né, de quem pode elaborar cada documento. Então, por exemplo, o PGR, o técnico de segurança pode elaborar o PGR, o engenheiro pode elaborar. Agora, o LTCAT é atribuição do médico do trabalho e do engenheiro de segurança. Quando nós falamos do PCMSO, somente o médico do trabalho. Engenheiro de segurança, técnico de segurança não tem habilitação para elaborar esse documento, porque o médico do trabalho vai avaliar quais exames que cada função tem que fazer de acordo com os riscos levantados dentro do programa de gerenciamento de riscos. E o PPP vai ser feito com base no LTCAT. PPP é o histórico laboral de exposição ao trabalhador para, de fato, verificar se ele tem direito aí à aposentadoria especial. Então, esses documentos que nós acabamos de falar, eles precisam de conversar entre si para garantir o quê? Consistência e também efetividade. Alguns erros dentro do LTCAT, os principais erros que nós podemos destacar aqui, o laudo genérico, às vezes não tem ali a identificação correta da exposição, do tempo de exposição, medições quantitativas. Nós temos aí a avaliação qualitativa e a quantitativa. Então, tem agentes que eu vou avaliar de forma qualitativa. Por exemplo, um agente biológico, eu vou avaliar qualitativamente a exposição do trabalhador. Então, por exemplo, um trabalhador que faz uma atividade de coleta de lixo, eu vou avaliar qualitativamente, eu não vou medir nada. Diferente de um colaborador que tem exposição a ruído. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma dosimetria de ruído daquele ambiente que ele está exposto. Alguns erros comuns também que nós podemos destacar: falta de medições reais. Não tem uma medição, uma dosimetria, uma avaliação de vibração ou de poeira. Às vezes também é muito comum ter o documento desatualizado. O LTCAT, eu não preciso de revisar ele todo ano, mas quando tem algum tipo de mudança, alguma máquina, um equipamento, ou alguma área nova dentro da empresa, eu tenho que fazer a revisão do LTCAT. Copiado de outra empresa. A pessoa pega a informação de outra empresa e utiliza para aquela empresa específica ali. Então, de fato, o LTCAT tem que ser um documento personalizado. Eu não posso aproveitar informações de outra empresa ali como base para estar fazendo esse LTCAT. E muitas vezes também um erro muito comum é o desalinhamento com o PGR e também com o PCMSO. É importante esses documentos conversarem. Então, se eu tenho um grupo homogêneo de exposição, o que é o grupo homogêneo de exposição? É um grupo de funcionários que tem a mesma exposição aos riscos. Então, o mesmo grupo homogêneo que eu vou usar no PGR, eu vou usar no LTCAT, também no PCMSO. Isso, de fato, vai facilitar a organização, a realização dos exames, a elaboração do perfil profissiográfico previdenciário, de fato. E é importante a gente destacar aqui também as responsabilidades. A empresa, por exemplo, o empregador, ele tem que garantir a elaboração e também a atualização periódica do LTCAT, quando necessário, conforme ali mudanças dentro do ambiente de trabalho. Não é anual, não é bienal, é conforme as mudanças. Teve mudança significativa? Chama um profissional para verificar a necessidade de elaborar, de revisar o LTCAT. O profissional que vai elaborar o LTCAT, que é o profissional habilitado, ele tem ali a responsabilidade técnica pela elaboração correta desse laudo e também ele vai fazer com base em avaliações reais e medições precisas. O que quer dizer isso? Avaliações do ambiente de trabalho, nada genérico, utilizando equipamentos calibrados, certificados. Ele tem que colocar o anexo desse certificado de calibração
também dentro do LTCAT e de forma com que tenha rastreabilidade daquele documento. Uma outra questão também muito importante é a questão do SST, os profissionais de SST. Eles têm que garantir a coerência do LTCAT com a realidade da empresa e também o alinhamento entre PGR, PCMSO e o PPP junto com o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Em resumo, nós podemos destacar que é importante inserir ali as condições ambientais do trabalho no LTCAT, devendo manter o laudo na empresa, disponível na empresa. As informações do LTCAT, elas vão servir para elaborar o perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP, que é muito importante para aquele trabalhador que vai estar se aposentando ali, ele precisa desse documento, e às vezes as empresas demoram para entregar porque não tem de forma organizada esse documento, e tem que ser fornecido a esse funcionário. A questão da finalidade do LTCAT do PPP tem que estar bem claro dentro da empresa, dentro da organização, tornar ali possível a concessão da aposentadoria especial àquele funcionário perante a Previdência Social. Então, gente, é fundamental dizer que o LTCAT é um documento essencial que vai garantir ali direitos previdenciários, vai proteger a empresa juridicamente e assegurar ali a transparência para aquele colaborador. Vai garantir ali os direitos previdenciários dos funcionários, protege a empresa de forma jurídica, de processos ali, ela tem um documento, quando tiver algum processo, um documento bem elaborado, bem validado, e transmite segurança e conformidade legal. Então, esse documento técnico bem feito, ele vai evitar, de fato, ali passivos no futuro para aquela empresa ou organização. Então, o LTCAT é um documento fundamental e você que é profissional de segurança, que não elabora esse tipo de documento às vezes, mas tem que saber a finalidade, a importância desse documento bem organizado e atualizado aí dentro da organização onde você atua.